Oi, gente, bom dia. Tá difícil hoje. Tá rolando. Aparece aqui as pessoas para entrar, para pedir autorização. Aí, quando eu vou clicar para autorizar, some. Com certeza vem alguma atualização, né? Certeza. Tá muito ruim hoje para. E não é internet. É do Meet mesmo. Ainda bem que vocês colocaram lá no grupo que tem mais gente que tá enfrentando meus problemas para não ficar solitária, né? Sabe que o problema sou eu. Agora, nesse link aqui parece que deu certo. Só adicionando aqui. Ó, vamos começar da página 620. Beleza? Bom dia, Bruna. Dia, Chay. Fala nisso, em vez de a gente começar na página 620, vou fazer assim, eu vou ler a partir da página 619 para pegar o parágrafo inteiro para fazer sentido. Então, a gente volta um pouquinho para continuar. E hoje, também vou dizer a vocês que eu vou ter que finalizar 10 minutos mais cedo, porque a gente tem um compromisso, e aí só para dar certo, então a gente vai até 11h50, beleza? Então, vou começar aqui, só que eu vou voltar um pouquinho, então a gente vai para a página 619 da Evidentemente. Veja se todo mundo se acha. Isa, o texto que a gente está lendo é a interpretação dos sonhos. É desse livro aqui. Sim, tem um PDF lá no grupo. Se você, de repente, não tiver aí, tem como pegar lá. Vou começar, tá bom? Evidentemente, os impulsos com desejo inconscientes buscam vigorar também durante o dia. E tanto o fato da transferência como as psicoses nos ensinam que eles querem abrir caminho até a consciência através do sistema pré-consciente e chegar ao domínio sobre a motilidade. Portanto, a censura entre inconsciente e pré-consciente, cuja existência o sonho praticamente nos obriga a supor, deve ser reconhecida e respeitada como sendo guardiã da nossa saúde mental. Mas não seria uma imprudência dessa guardiã o fato de ela diminuir sua atividade durante a noite e de permitir que os impulsos reprimidos do inconsciente se expressem, possibilitando novamente a regressão alucinatória? Creio que não, pois quando a guardiã crítica se põe a descansar, temos provas de que não adormece profundamente, ela também fecha o portão à motilidade, não importando que impulsos provenientes do inconsciente, normalmente inibido, se agitem sobre o palco. Podemos deixá-los à vontade. Eles permanecem inofensivos, pois são incapazes de pôr em movimento o aparelho motor, unicamente capaz de alterar o mundo exterior. O estado de sono garante a segurança da fortaleza a ser vigiada. A situação é menos inofensiva quando o deslocamento de forças não é produzido pelo relaxamento noturno do dispêndio de força da censura crítica, mas pelo enfraquecimento patológico desta, ou pela intensificação patológica das excitações inconscientes, enquanto o pré-consciente ainda está investido e os portões da motilidade estão abertos. Nesse caso, a guardiã é dominada, as excitações inconscientes subjugam o pré-consciente, governando nossas falas e atos a partir dele, ou impõem a regressão alucinatória e dirigem o curso do aparelho, que não foi feito para eles, graças à atração exercida pelas percepções sobre a distribuição de nossa energia psíquica. É esse o estado que chamamos psicose. Agora, estamos no melhor caminho para prosseguir com o arcabouço psicológico que abandonamos após introduzir o sistema inconsciente e pré-consciente. Mas ainda temos motivo para nos demorarmos um pouco mais na consideração do desejo como única força motriz psíquica do sonho. Aceitamos o esclarecimento de que o sonho é sempre uma realização de desejos porque é produto do sistema inconsciente, cujo trabalho não tem outro objetivo
senão a realização de desejos e que não se dispõe de outras formas senão as dos impulsos de desejos. Se insistirmos um pouco mais no direito de fazer especulações psicológicas tão amplas, a partir da interpretação dos sonhos, teremos de mostrar que elas nos permitem incluir os sonhos num contexto que pode abranger outras formações psíquicas. Se existe um sistema inconsciente ou algo análogo para as nossas considerações, os sonhos não podem ser sua única manifestação. Cada sonho pode ser a realização de um desejo, mas tem de haver outras formas anormais de realização de desejos além dos sonhos. De fato, a teoria dos sintomas psiconeuróticos culmina na tese de que também eles devem ser vistos como realizações de desejo do inconsciente. Aí aqui tem uma nota acrescentada em 1914. Mais precisamente, parte do sintoma corresponde à realização de desejo inconsciente. Outra parte, a formação reativa contra esta. Em nossa explicação, o sonho é apenas o primeiro elo de uma consequência altamente significativa para o psiquiatra, cuja compreensão constitui a solução da parte puramente psicológica da tarefa da psiquiatria. Aí aqui também tem uma nota. Acrescentada em 1914. Hullings, deve ser isso, né? Hullings Jackson disse: descubram tudo sobre o sonho e terão descoberto tudo sobre a loucura. Nossa, interessante isso daqui, né? Sabe que acho que eu já compartilhei com vocês que eu já li em algum lugar. Nossa, eu não me recordo onde, que se a gente quisesse chegar mais perto, saber mais de como um psicótico ele vê as coisas, como ele interpreta o mundo, é só a gente pensar na maneira como os sonhos aparecem para a gente. E aí as questões de pensar que num sonho a gente pode voar, num sonho a gente pode fazer coisas que talvez não, na vida a gente não se veja fazendo, mas ali quando a gente está sonhando, tem a sensação mesmo de que aquilo é real. E aí, para o psicótico, então, as coisas funcionarem dessa mesma forma, né, de como quando a gente sonha. Mas conheço uma característica essencial dos outros elos dessa sequência de realizações de desejos, dos sintomas histéricos, por exemplo, que ainda não encontrei no sonho. Sei, pelas investigações, várias vezes mencionadas ao longo desse livro, que as duas correntes da nossa via psíquica precisam confluir para a formação de um sintoma histérico. O sintoma não é apenas a expressão de um desejo inconsciente realizado. Tem de se juntar a ele um desejo do pré-consciente, que é cumprido através do mesmo sintoma, de modo que o sintoma é determinado, no mínimo, 2 vezes, por cada um dos sistemas que se acham em conflito. E como no caso dos sonhos não há limites para a sobredeterminação, a determinação que não provém do inconsciente é, normalmente, pelo que sei, uma sequência de pensamentos da reação contra desejo inconsciente, por exemplo, uma autopunição. Então, posso afirmar de modo bastante geral que um sintoma histérico só aparece ali onde duas realizações de desejo contrárias, cada qual de um sistema psíquico diferente, são capazes de convergir numa mesma expressão. Minhas últimas formulações sobre a gênese dos sintomas histéricos, aí ele coloca aqui no ensaio as fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade. Exemplos não adiantariam muito aqui, pois somente a explicação total das complicações envolvidas poderia convencer o leitor. Por isso, limito-me a essa afirmação e aduzirei um exemplo tão só por seu caráter ilustrativo, não por sua força probatória. Numa de minhas pacientes, o vômito histérico mostrou ser, de um lado, a realização da fantasia inconsciente da puberdade, o desejo de estar continuamente grávida, de ter inúmeros filhos.
ao qual depois se acrescentou, do maior número possível de homens. Acho que talvez não fosse gravidez mesmo que ela estava desejando, né? Gravidez é o que acontece quando se faz o que se deseja naquela época, sem, né, proteção. Esse desejo irrefreado suscitou um forte impulso de defesa. E dado que os vômitos podiam levar à perda da forma física e da beleza, de modo que ela não mais agradaria aos homens, o sintoma convinha também aos pensamentos punitivos. E sendo admitido pelos dois lados, pôde se realizar. Nossa, interessante ler isso daqui, porque a gente falou disso essa semana no Conectados. Tem um livro que eu já indiquei bastante, que ele se chama Todo Pão do Mundo, e conta a história, uma história verídica, de uma pessoa que depois até se tornou psicanalista, mas inicialmente ela era, né, analisante, e aí ela buscou por conta dos transtornos alimentares, que era anorexia e bulimia. E uma das coisas que mostra ali, né, ao longo da história dela, é que foi num sentido de perder a forma física de beleza, se tornar tão magra, tão pequena, desse lugar tão miúdo mesmo, era se colocar enquanto criança. E isso de uma maneira de ataque à relação ali que ela tinha, né, que ela desenvolveu com a mãe, numa tentativa de vingança, de humilhação, só que isso também trazia dor para ela, então causava dor para o outro, trazia dor para si. É um livro muito, muito bacana, muito legal. Aí todas as vezes que eu falo isso, eu fico pensando assim, calma, eu vou chegar lá. Não era isso dali que eu ia falar. É que quando eu falo que é um livro muito legal, eu fico pensando, gente, é uma história muito triste. É um livro legal no sentido de pensar teoria, mas é uma história muito triste. Gosto sempre de colocar também que gatilhos, né, gente? Porque é um livro que fala sobre temas muito difíceis, complexos, com uma assim, é bem explícito. Ela narra as cenas de uma forma bem explícita. Então, né, só para avisar aí, pode ter gatilho. E agora a parte que a Dali se apresenta. Dali tem como enviar ali um acesso para vocês. Então, quem quiser o livro, quem tiver curiosidade, é um livro curto. Conversem ali com a nossa facilitadora. Eu vou colocar facilitadora de livros, né? A menina que dispunha de livros com alguma facilidade. É sobre isso. É a mesma forma de aceitar realização de um desejo que a rainha dos partos adotou em relação ao triunviro crasso. Não conheço a rainha dos partos. Alguém já ouviu falar? Não. Ela achava que ele havia empreendido a guerra porque era ávido de ouro. Então fez derramar ouro fundido na garganta do cadáver, dizendo: Eis o que desejavas. Aqui tem uma nota. Uma possível fonte desse episódio é a história romana. Coloca aqui livro Cássio Dio. Dos sonhos, sabemos apenas, até agora, que expressam a realização de um desejo inconsciente. Parece que o sistema pré-consciente dominante admite este após lhe impor certas deformações. E realmente não somos capazes, de modo geral, de apontar um pensamento contrário ao desejo do sonho, que se realize como sua contraparte no sonho. Apenas aqui e ali deparamos com indícios de criações reativas ao analisar sonhos. Por exemplo, a afeição pelo amigo E, no sonho com meu tio. Aqui também, quando ele fala dessa questão da deformação, fico pensando naquilo que a gente estuda em Freud e até mesmo em Lacan, de que não é possível que a gente tenha acesso ao inconsciente da maneira como ele é, nem mesmo numa análise. A gente tem acesso às deformações do inconsciente, aos arranjos do inconsciente, aquilo que é possível vir, mas ao inconsciente de uma maneira nua e crua, não é possível, né? E aí as deformações que a gente conhece, os sintomas, atos falhos, xixes, e aí todas as possibilidades disso, mas nunca ele mesmo em si. Nós podemos encontrar o ingrediente que falta do pré-consciente em outro lugar. O sonho pode expressar um desejo do inconsciente após todo tipo de deformação, enquanto o sistema dominante recuou
para o desejo de dormir, e realiza o desejo produzindo as alterações de investimento que lhe são possíveis no interior do aparelho psíquico. Afinal, persistindo nele por toda a duração do sono. Aí tem outra nota. Toma esse pensamento da teoria do sono de Liebau, pioneiro do estudo da hipnose em nossos dias. Isso daqui é de 1889. Esse desejo de dormir, em que insiste o pré-consciente, facilita de modo geral a formação do sono. Consideremos o sonho do pai que conclui, pelo fulgor vindo do quarto ao lado, que o cadáver do filho poderia estar em chamas. Apontamos como uma das forças psíquicas decisivas para que o pai chegue a essa conclusão o desejo de prolongar, por um momento, a vida da criança apresentada no sonho, em vez de permitir que o fulgor o desperte. Outros desejos oriundos do reprimido provavelmente nos escapam, porque não podemos fazer a análise desse sonho. Mas podemos acrescentar, como segunda força motriz do sonho, a necessidade de dormir do pai. Assim como a vida da criança, também o sono do pai é prolongado um momento pelo sonho. Deixamos o sonho continuar, essa é a motivação, ou terei de acordar. Nesse e em todos os outros sonhos, o desejo de dormir dá seu apoio ao desejo inconsciente. Na página 158, falamos de sonhos que claramente surgiam como sonhos de comodidade. Na verdade, todos os sonhos merecem essa designação. A atuação do desejo de continuar dormindo é notada com maior facilidade nos sonhos de despertar, que elaboram um estímulo sensorial externo de modo a torná-lo compatível com o prosseguimento do sonho, que o entrelaçam no sonho para tirar-lhe a pretensão de ser uma advertência de que há um mundo exterior. Mas esse desejo também contribui, inevitavelmente, para permitir todos os outros sonhos, que somente a partir do interior, como despertadores, podem abalar o estado do sono. Em alguns casos, quando o sonho passa dos limites, o pré-consciente diz à consciência: deixe para lá e continue a dormir, é apenas um sonho. Isso descreve, de modo bem geral, embora em surdina, a atitude da nossa atividade psíquica dominante para com o sonho. Tenho de concluir, então, que durante todo o estado de sono, sabemos tão seguramente que sonhamos, quanto sabemos que dormimos. Nossa, gostei disso daqui. Cara, eu fico pensando, assim, que às vezes, por questões diferentes, a gente sabe ali que tá quase acordando e aí você pensa assim, não, queria continuar nesse sonho, eu não quero acordar, e aí você desperta. E às vezes a gente tenta, né, fica ali quietinha, tentando voltar a dormir para voltar para o mesmo sonho. E não dá. É triste. Eu fiquei pensando, enquanto estava aqui, eu lembrei, assim, né, que na adolescência, até no começo ali da faculdade, era muito comum o despertador tocar e eu sonhar que eu estava acordando, levantando, me trocando, e quando eu estava no ponto de ônibus, eu despertava, é um sonho. E era sempre muito engraçado, porque era sempre, tipo assim, no limite do que eu podia acordar para chegar no tempo. E aí, quando eu estava no ponto de ônibus, no sonho, eu acordava e aí estava no limite de poder fazer tudo isso e chegar a tempo, né, na escola. Mas sabe que eu fico pensando que é um sono diferente, mas você falou da faculdade, assim, das coisas eu fiquei pensando. Quando eu fazia faculdade, era muito puxado, porque eu trabalhava de manhã e aí eu trabalhava, são 3 cidades diferentes, né? Para quem mora aqui, sabe, mas para quem mora longe, talvez isso fique confuso. Mas eu morava numa cidade e aí eu tinha que estar em outra cidade, então eu tinha que, nessa época, minha mãe me levava de carro, porque eu tinha que pegar a estrada para chegar lá. Então, eu saía de São Vicente e tinha que ir até Santos pela estrada. Eu pegava um barco para chegar no lugar onde eu trabalhava, que é uma ilha. E aí, o barco saía 6h30 da manhã. Então, eu tinha que acordar às 5 e alguma coisa, né? Pega a estrada, chego lá. E pegava o barco 6h30 para chegar no Guarujá, nessa ilha que eu trabalhava. Aí, eu saía 3 da tarde. Aí, eu pegava um ônibus e ia para São Vicente, que era onde eu morava.
Quando eu pegava, demorava 1 hora e tanto, tipo, 901 B1. É o pior ônibus da vida de qualquer pessoa, ou 105. Gente, era triste, eu nunca vou esquecer desses ônibus, porque eles passavam por todos os bairros de todas as cidades. Aí, do lugar onde eu trabalhava até eu chegar em casa, dava 1 hora e meia, 1 hora e 40. Chegava em casa, tomava banho, comia, me arrumava e ia para a faculdade. Quando eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, que eu entrava às 7, eu pegava o ônibus geralmente 6 horas. Aí chegava lá, tipo, 7h15. Contando todo esse rolê para dizer que 7h15, ali, né, de 6 a 7h15, eu estava morta de cansado, acabada já, porque eu tinha acordado às 5, e aí eu dormia no ônibus, né? Gente, a maior delícia da vida é dormir no ônibus. Mas eu fico pensando, hoje em dia, eu jamais dormiria no ônibus, porque hoje em dia eu morro de medo dessas coisas, mas eu estava muito cansada, tinha 17 anos, eu dormia no ônibus, e eu acordava exatamente no ponto que eu tinha que descer. Tudo isso para dizer como que mágica é essa? Só quem pegou ônibus muito cansada sabe dessa mágica que o corpo é capaz de fazer. A gente acorda na hora exata. É acordar e já levantar, E, né? é aquilo. Também, Você já... passei muito também. Todas as vezes eu acordava... O meu horário era o oposto, né, Bruno? Mas era muito isso, assim, acordar exatamente no ponto, assim, e descer correndo. Eu acordava, e aí, tipo, já acordava puxando a cordinha, eu pensava, nossa, meu Deus, e aí eu sempre pensei assim, qualquer dia eu vou perder o ponto, e vou me lascar, porque eu vou ter que voltar, tipo, andando, né, até a faculdade, enfim. Mas não, eu sempre acordava. Eu acho que aconteceu 1 ou 2 vezes que eu consigo me lembrar, assim, que eu ri de ter passado do ponto, mas assim, eu desci no próximo. Nunca aconteceu de tipo, passei e fui embora com o ônibus. O meu você vai entender a profundidade disso, ninguém mais, só você vai conseguir entender, porque o meu era o contrário. Uma vez eu errei o ponto de descer em casa, então eu peguei a estrada para Praia Grande, e aí eu desci no meio No meio do nada. Foi uma única vez, né? Pariu. Para me perder, é muito fácil. Então eu prefiro não dormir. Eu fico acordada, mexo no celular, faço alguma outra coisa e começo a prestar atenção onde eu tô, onde eu não tô. E pra direita, esquerda, assim, ó. Meu Deus. Mas já na época... direita, eu vou pra esquerda. Eu faço tudo trocado. Isso que eu ia falar, nessa época não tinha celular. O que eu fazia? Às vezes, eu, iludida que era, eu tentava ler. Mas assim, gente, eu acordava às 5 da manhã para ter que estudar. Tipo, eu lia meia página e tava lá eu assim, ó, encostada. Eu adoro ler de manhã, a coisa vem boa. Eu acordo assim, elétrica. Eu dormia... ligada. Nossa. Com café mais ainda. Dava esse horário, assim, de 6 horas, eu já estava podre de cansado, tipo, muito. Chega de noite, eu já tô assim, ó, querendo deitar, descansar, assim, sabe? Nossa, eu sei que eu tentava ali, e aí nessa época eu acho que não tinha internet no celular. Eu acho que eu tinha celular, mas não tinha internet, né? Não, era a época, no final da faculdade, era aquela época de transição. No meu último ano da faculdade, que era o teu penúltimo, provavelmente, começou a ter Instagram, começou a ter. Mas até o meu 4º ano tinha Nextel. Tinha. Lembra? É verdade. É porque eu tô tentando lembrar aqui agora, e assim, eu não tenho muito registro de foto, coisa da época da faculdade, porque acho que os celulares, enfim, eu acho que eu tinha Nextel, de ligar, assim. Era Nextel, e aí tinha a mensagem de texto, que tinha uma época que você mandava mensagem de texto pelo site da operadora, lembra disso? Que pelo site da operadora você conseguia mandar mensagem de texto para as amigas, assim, aí não pagava, tinha um limite por dia. Nossa, eu acho que eu não cheguei nessa fase. E aí, logo depois, começou a ter WhatsApp e tal. No meu último ano já tinha, né? E eu lembro de, no último ano, já ter o WhatsApp, e aí começar a ter um grupo da faculdade, coisas assim e tal. E aí começou a ter a possibilidade das pessoas quererem passar cola pelo WhatsApp, mas era o meu último ano. Sério, não, eu não... Isso daí de... Você lembra da MSN? MSN, quando tinha aquelas mensagens que você mandava para as pessoas, que ele se comunicava,
Eu era dessa época. Eu usei ICQ, MSN, mas aí era aquilo, né? A gente usava em casa e, assim, durante muitos e muitos e muitos anos, eu usava depois da meia-noite, final de semana e sexta-feira, porque era quando a internet era de graça, porque senão não tinha. E Aquela aí, banda larga por telefone. é aquilo, dia de semana eu não usava, porque eu não conseguia esperar até da meia-noite, né? Era muito caro, não dava. Não era como hoje, que é mais fácil. Hoje é muito acessível, né? Na época não era. Eu nem lembro que ano que eu entrei na faculdade, mas eu entrei, eu tinha 17 anos, então faz bastante. Infelizmente, faz bastante tempo que eu tive Você 17 vai falar anos. ou não? Eu também. Denunciando a nossa idade, assim. Faz praticamente 17 anos, né? Tu entrou em 2010, Bru, porque se eu entrei em 2009, tu entrou em 2010. Meu Eu ainda Deus. entrei em 2008, 2009, por aí. Aí, passamos pelas fases parecidas. Gente, pensar que já faz 17 anos que eu entrei na faculdade, que negócio que dói o coração, entendeu? É verdade. Vamos parar de falar disso, porque, olha, eu não gosto de me sentir velha. Eu falo disso na minha Também análise. não. Eu tenho um problema, sabe? Quando, cada vez que vai chegando mais perto dos 40, eu vou pensando, gente, como pode? Eu sou uma menina, entendeu? Exato. Eu não sei. Aceitando ser que eu tô chegando perto dos 40, não dá dano. Ai, Chay, que triste, né? É bom por um lado e triste por É, outro, porque eu me sinto uma menina, eu não tô nem aí. Pra mim, eu tenho 20 anos. Não, gente, sim, eu não tenho nenhum problema com a idade, não. Eu me assusto, porque eu acho que eu tinha uma é expectativa apavorante, assim, do sabe? que eu seria com 40 anos. Eu tinha uma expectativa de que eu ia, nossa, sei lá, Eu nunca nem me imaginei com 40 anos, eu nem queria. expectativa de que eu ia ser, sei lá, muito sábia. E eu tenho essa sensação às vezes, né? Tem a palestra que a Ana Mas eu Sui gosto de pensar deu nisso, que a gente tem quase 40 e de que a gente tem o conhecimento, tem aquela inteligência que a gente pode avançar ainda, mesmo que a gente esteja com quase 40. Por que não? Não, eu acho que isso, né? Você pensar na maturidade, nas questões aí. É, Mas exatamente. é que essa coisa da maturidade, a gente só tem a sensação de que existe quando a gente passa por uma situação, porque na verdade você tem uma sensação constante, assim, sabe? Eu não tenho a sensação de maturidade que eu supus que haveria, porque essa suposição Uhum. é inexistente, entende? Assim, é uma coisa que está alheia, assim. A Ana Sui deu uma palestra aqui em Santos, e aí no começo da palestra ela fala alguma coisa sobre tá lotado, e aí ela fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. E é essa sensação, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Isso eu tenho o tempo todo. Às vezes eu olho pro Luca e eu penso, meu Deus, eu tenho um filho. Quando a gente pensa na idade dos filhos, É? isso vem muito forte, né? Eu não sei aqui quantos de vocês têm filhos, mas quando a gente tem filho que a gente olha a cada ano deles, você vai pensando, eles estão chegando na idade que eu tenho. Aí você pensa, não, porque eu não sou mais essa menina, né, que eu era. E é muito doido, assim, de você pensar. Eu olho para os meus e penso, cara, olha o tamanho deles. Eu sou mãe de 2 crianças. Ontem me perguntaram, uma moça da academia olhou assim para mim, que estava falando de algumas coisas, e ela falou assim, nossa, você tem filho? E aí eu falei, tenho. Ela, um só? Falei, não, né? Tenho 2 filhos. E aí, quando eu respondi, tenho 2 filhos, vem aquela coisa de, gente, eu sou uma adulta, responsável, tenho 2 filhos para criar. Isso é muita coisa. Nossa, às vezes eu me pego nisso. Eu acho curioso essa questão de como que a gente vai lidando, porque falando sem brincadeira, né, o que você coloca, Dália, acho que é um ponto mesmo, da expectativa que se tem de que quando você tiver X anos, acho que na nossa época, pensando da galera de 90, é quando fizesse 30, né? Ah, quando você fizer 30 anos, eu nunca tive essa cobrança, essa expectativa, a minha relação com idade é mais de tipo, como pode, eu sou só uma menina, e daqui a pouco eu faço 40, mas não era nesse lugar de tenho que cumprir X e X coisas, mas eu entendo que é um movimento social, até que de busca, assim, na clínica. As pessoas vêm dizendo, né, eu vou fazer 30 anos, e com 30 anos tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter conquistado tal e tal coisa, como se existisse uma diferença de antes 30, depois de 30, e aí você não pode estar começando se você tem mais de 30, né, fica num lugar de você fracassou, você não é boa o suficiente, e acho que isso tem relação também, a questão de que antes, com 30 anos, a pessoa era muito adulta. Hoje em dia, considerando a nova expectativa de vida e as relações sociais, a maneira como a sociedade se comporta, 30 é uma menina.
E também, Bru, eu acho que é muito discrepante a maneira, isso que você fala de é uma coisa e de repente tem que ser outra, né? Então, você escuta a vida inteira, você não sabe de nada. Até você ter 18 anos, você não sabe de nada. Quem manda sou eu, a casa é minha. Você não sabe, quem sabe sou eu. E aí, quando você faz 18 anos, eu tô colocando essa data, assim, mas Uhum. aí, em algum momento, magicamente você tem que saber de tudo, se responsabilizar por tudo, bancar suas coisas, fazer tudo, assim, mudar tudo. Ninguém nunca te ensinou a fazer muitas coisas. Até então, você não sabe, cala sua boca, quem manda sou eu, né? E quem sabe sou eu. E Sim. agora você é obrigado a saber, né? Mas Isso, olha, sabe, Dani, que isso, acho que tem muita questão com como as pessoas são criadas. Interessante, né, você falar isso, porque eu fico pensando, eu nunca fui uma pessoa que me sentia sem saber nada, porque eu fui adulta, a maior parte da minha vida eu sou adulta. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Então, assim, não teve essa parte de você não sabe nada, eu tinha que saber as coisas. 11, então, 12 anos eu trabalhava. Mas hoje tem essa cobrança e eu vejo que, talvez até pelo contexto social pelo qual hoje eu estou inserida, tem muito isso do que você está falando. As pessoas são tratadas como adolescentes e crianças que não sabem nada até os 18. Fez 18, se vira, agora você tem que saber tudo. É como se não tivesse uma transição. Você não sabe nada, você tem que saber tudo. Deve ser muito confuso na muito cabeça das confuso. pessoas isso. E eu posso te falar aqui, ó, Exposed, e você vai entender exatamente onde eu quero chegar. Porque Pois é, depende também muito da criação que os pais deram, de outras questões, da família, de amigos, pessoas que estão em roda. sim, porque eu também trabalhei muito nova, desde muito cedo, e trabalhar desde cuidar da minha irmã com 6 anos até trabalhar mesmo, mas era num lugar de ser cobrada como adulta que trabalha, mas estar ouvindo o tempo inteiro que você não sabe do que você está fazendo. Então, essa discrepância é realmente muito, muito louca, assim, né? De você ficar. Que é uma coisa que a gente só pode perceber agora, e olha que interessante, né? A gente só consegue perceber por conta da maturidade, mas que é uma confusão absurda e que não dá o sentimento de maturidade. Sim. Fica aquele lugar descolado que a gente sabe bem, né? Do que eu sei, do que eu sinto. Fica E é totalmente muito o que trabalha lá naquele livro que a gente ama, Heranças Afetivas do Abandono. invisíveis, heranças invisíveis. Crianças Invisíveis do Abandono Afetivo, lá ele fala da criança psiquiatra, né, da criança que se torna esse que cuida ali do núcleo familiar, de quem está como responsável e do ganho de maturidade, mas não num sentido positivo, até tem lá o fruto podre, né, maduro por fora e podre por dentro, que ele Né? fala isso, desse lugar, assim, de esse amadurecimento não é saudável também. Esse amadurecimento, ele traz algum prejuízo. E eu acho que tem a ver com as relações sociais, contexto mesmo social que você está inserido. Eu vejo que tem uma diferença dos jovens de hoje em dia para os jovens que a galera dos anos 90 foi, porque eu acho que a gente tinha muito menos acesso às coisas e hoje tem-se muito mais. A questão de condições de vida, me parece que hoje tem mais famílias que têm e antes tinham. Sei, acho que antes a gente era mais pobre, tinha mais dificuldades, menos acesso, mas claro que também aqui estou falando de um recorte, de um contexto, mas eu acho que tinha essa diferença. Os jovens, talvez hoje, e acho que aí também não é só um recorte, tem questões de governo, né, tem questões de tudo isso. Eu acho que tiveram mais oportunidades. Se a gente pensar antigamente quanto era difícil entrar numa faculdade e o quanto se tornou mais fácil e vem se tornando mais fácil ao longo do tempo, dá para você pensar, antes era uma luta para um adolescente conseguir isso. Hoje já se consegue de uma maneira mais fácil. Existem outros meios que antes não existiam. Então, eu acho que isso compõe também essa questão de como as famílias vão se organizando. Antes, se você não trabalhasse e não desse muito duro para conseguir ter uma chance de fazer faculdade, você não tinha opção. Agora, De uma família de herdeiros, né? Muito é rica. isso, ou você era rico, você se fudia para, tipo, para você pagar a sua faculdade e você tinha que dar um jeito, senão você não faria. Hoje, quem sabe de todas as questões de programas sociais, de todas as facilitações, o online, né, que veio, tal, existe mais oportunidades. Então, eu acho que tem um peso, não que para todos, mas hoje ainda existe um peso um pouco menor para a adolescência e para essa juventude, assim, da galera de 20 e tantos. E aí, não sei como que isso vem impactando,
porque a gente vai ter que olhar sempre para os recortes, mas eu acho que eles são menos impactados por essa busca excessiva, eles são impactados hoje por outras coisas, mas por essa busca excessiva de maturidade. Acho que hoje a gente dá mais espaço para que não se seja tão maduro tão cedo, mas ao mesmo tempo, vocês veem as guerras das gerações? Na minha época não se fazia isso, na minha época tinha que dar duro, na minha época tinha que gostar de trabalhar, na minha época, e aí é gostar de trabalhar de segunda a segunda, sem ter tempo de lazer. Hoje eles buscam lazer, hoje eles buscam ter um espaço, eles entendem que é bom descansar. Então são as... Tava agora na academia, ouvindo podcast, né? Eu da Vera Iaconelli, a entrevista dessa semana com uma atriz, que é Ana Flávia Cavalcante, se eu não me engano. Ela fala bastante sobre essa questão, assim, de ter precisado amadurecer com 6 anos, estar cuidando das irmãs, e todo o trabalho que ela faz ali em relação a tudo isso. Vale muito a pena ouvir, gente. Eu chorei no meio da academia escutando, porque é muito bonita a história. Eu já falei para vocês, né? Eu, podcast, academia não dá, gente. Ou eu conto sério, ou eu escuto. Daqui a pouco eu vou ver, tô descansando 12 minutos do exercício, porque eu parei escutando. Para mim, não rola. Deve ter alguma coisa aqui ó, com atenção. Vou ler mais aí 5 minutinhos, vamos tentar terminar aqui. Não se deve absolutamente considerar muito a objeção de que a nossa consciência jamais é dirigida para este último conhecimento. E para o primeiro, apenas em ocasiões específicas. Então, dessa frase aqui, durante o estado de sono, sabemos, né, que estamos dormindo tanto quanto sonhamos. Quanto a censura se sente como que surpreendida. Por outro lado, há pessoas que à noite mantêm claro conhecimento de que estão dormindo e sonhando, e que parecem ter uma capacidade consciente de dirigir a vida onírica. Nós estou com um pouco de inveja dessas pessoas. Eu não me sinto assim. Um sonhador desses, por exemplo, não concorda com o rumo que um sonho toma, então o interrompe sem despertar e inicia de novo, para prossegui-lo de outra forma. Tô com inveja mesmo. Como faz um dramaturgo popular que, a pedido do público, dá um desfecho mais feliz à sua peça. De outra vez, quando o sonho coloca numa situação sexualmente excitante, ele pensa: não quero continuar este sonho para não me esgotar numa posição. Vou guardar isso para uma situação real. Já tem outros sonhos que a pessoa diria: quero continuar. Mas essas pessoas que podem mandar esse sonho, a gente desconhece, né? Alguém aqui tem essa capacidade? Nossa, queria, não tem. O Marquês de Harvey, deve ser, citado por Vashi, de 1911, afirmava ter adquirido o poder de acelerar como quisesse o curso dos sonhos e lhe impor qualquer rumo desejado. Agora eu tenho sonho 1.5, 2.0. Parece que nele o desejo de dormir deu espaço a outro desejo pré-consciente, o de observar e se deleitar com os próprios sonhos. O sono é igualmente compatível com um propósito desses, e com uma condição feita mentalmente para o despertar, o sono da babá. Sabe-se também que o interesse pelos sonhos aumenta consideravelmente em todas as pessoas o número de sonhos lembrados após o despertar. Firenze diz o seguinte, acerca de outras observações sobre o direcionamento de sonhos. O sonho elabora a partir de todos os lados do pensamento que ocupa naquele momento a psique. Abandona uma imagem onírica se há perigo de não se realizar o desejo. Experimenta com outro tipo de solução até que finalmente consegue criar uma realização de desejo que satisfaz, num compromisso, as duas instâncias da psique. Finalizamos mais um capítulo. Vou colocar aqui, página 625. Anotem aí. Deixa eu ver. Temos até a 678, estamos na 625. Falta pouco. Beleza, obrigada pela companhia. Um beijo, nos vemos na próxima quinta. Até mais.